Olá, gente. Estamos começando novamente aqui um novo podcast no Construir, né? E com 3 pessoas, assim, que eu digo a vocês, assim, maravilhosas e que me acompanharam e me acompanham, né? Tanto na vida pessoal como profissional. Um pouquinho do que eu sou é por conta de vocês e vocês sabem disso, né? E aí eu queria começar, né? A gente vai estar com a Sueli Emília, com a Josélia Quintas e Jesus Moura. Eu vou pedir para que cada uma, como de costume, né, se apresentem, né, possam falar um pouquinho, né? E quem está chegando agora também, eu sou Vládia Lira, sou diretora do Construir, né? E faço parte dessa jornada junto com vários profissionais, trazendo temáticas que possam nos trazer reflexões, né, trazendo profissionais de diversas áreas para que a gente possa dialogar e proporcionar, sim, essa ampliação da consciência, como a gente chama em Gestalt. Mas, olha, Su, queria que você pudesse se apresentar, né, falar um pouquinho do que você tem feito, como é que está sendo o teu trabalho, quem você é, né, porque eu conheço, mas aí as pessoas precisam te conhecer. Olá, pessoal, eu sou Sueli Emília. É um prazer estar aqui com você, né? Com o Vlá, que é assim, uma amiga, querida e Ex-aluna, por favor. ex-aluna. É importante, eu digo que isso é status. Ser ex-aluna de vocês. Ex-aluna, né? Com 2 colegas maravilhosas, assim, que eu amo e que, assim, para mim também me constitui enquanto profissional, né? Enquanto psicóloga. Hoje eu venho trabalhando, aprendendo com povos tradicionais, com povos da terra, né? E estou desenvolvendo o meu percurso profissional na UPE, no Campus Garanhuns, né? Gente, para quem não conhece, a UPE é a Universidade de Pernambuco, né? Estadual de Pernambuco, né? E Isso, aí a gente tem um polo numa cidade chamada Garanhuns. Garanhuns, no agreste, né, pernambucano. E lá tem 6 comunidades quilombolas, e aí a gente, né, se aproximou desse universo, mas também a gente trabalha com camponeses, em Sertânia, que foram afetados pela transposição do Rio São Francisco, e a gente vem desenvolvendo algumas pesquisas com indígenas, com o MST, né? E hoje eu faço parte de uma articulação nacional, que Jesus vai falar melhor do que eu, né? Que é a Ampcinep Universidade, e também de 2 redes que trabalham com a Rede Latino-Americana de Psicologia Rural, né? Porque eu venho focando meu trabalho nas ruralidades, tá? E também com a Rede de Povos da Terra, Psicologia e Povos da Terra, que é aqui do Brasil. Sim, que É um bom. prazer estar aqui, estou muito feliz. Ai, seja bem-vinda. Jó, você quer começar? Pode ser. Então, eu sou Josélia Quintas, prazer enorme de estar aqui mais uma vez com vocês, com as minhas amigas e colegas de trabalho. E eu venho me dedicando já há algumas décadas, não é? Sobre o tema violência, luto, adoecimentos graves e suicídio. Então, e pós-venção também. E é um trabalho muito delicado. O tema de hoje é um tema muito delicado, nós precisamos cuidar, né, da saúde e do bem-estar das pessoas num momento que atravessamos de muita dificuldade. E eu queria dizer isso, né, que eu estou me dedicando, sou psicóloga clínica, já aposentada do serviço público, onde eu tive a honra de trabalhar no Hospital da Restauração, o maior hospital de traumas do estado de Pernambuco, não é? E ali eu me deparei com muitas situações de violência e de traumas e de tentativas de suicídio e suicídios completos. Então, é a minha grande escola, gratidão por ter passado por ali e fico muito feliz de estar aqui também podendo falar da minha experiência. Obrigada, Josélia. Jesus. Então, gente, é um prazer estar com vocês, que são referências, né? São amigas, são parceiras também, né? Em diversos momentos, em diversos espaços. Então, esse bate-papo nosso, eu acho que vai ser muito bom, porque a gente já se gosta, então falar da psicologia também é uma coisa que a gente gosta, né? E atualmente eu estou na docência do Centro Universitário Frasnet do Recife, o Unifafiri.
tem uma área de atuação muito forte na área de avaliação psicológica, psicodiagnóstico, mas também na área social. Então, eu me dedico, né, a um aspecto específico da psicologia e que tem a ver com a minha prática clínica antirracista, que é trabalhar as questões voltadas para as questões raciais, com foco nas pessoas negras e na construção das identidades, nos vínculos, nas consequências do racismo, e aí a gente vai poder falar também de violências aqui. E, como o Sueli falou, né, a gente faz parte da AMPSINEP, que é a Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogos negros e pesquisadores, e que é uma articulação que existe em pessoas de referência em todo o território nacional, digamos, todos os conselhos, né, as regiões dos conselhos de psicologia, onde tem profissionais atuando, e esse braço, né, que a gente tem da AMPSINEP Universidades, que conta com um coletivo de professoras e professores universitários que estão produzindo, discutindo, dando aulas, criando cursos e promovendo essa reflexão e a atuação e um conjunto de conhecimento, né, das regiões, dos profissionais, das universidades, que essas pessoas são referência, e é um braço da AMPSINEP que tem sido muito importante. Além dos profissionais que atuam em diversos outros campos, fazendo valer a psicologia e essa necessidade que a gente tem na formação, discutir sobre a questão racial, né? Não deixar passar essa temática sem que ela seja abordada e tentando aprofundar de diversas formas dentro da universidade. Eu acho que é isso. importante também, desculpa. Tem o ILEPSI, que Sim. eu acho que o ILEPSI É uma casa, né? é o meu xodó também, porque é um espaço de psicólogos e psicólogos que atuam com a perspectiva de cuidar de pessoas, né? Mas com a prioridade de cuidar de uma demanda que às vezes não é acolhida na clínica, né? Nas várias clínicas que existem, que são as pessoas negras e as pessoas LGBTQIAP+. Então, a gente tem um acolhimento nesse espaço, e é um espaço que a gente também trabalha com jovens, temos projetos com jovens, projeto ligado à prefeitura, que a gente atende, acompanha jovens de um projeto da prefeitura, e também os gestores para fazer consultoria, orientação, como legal. trabalhar, como acolher. Então, esses projetos eles estão aí vingando e está sendo bem interessante o trabalho. E é ótimo, né, poder escutar vocês falando, cada um no setor, né, que vocês já passaram. E aí a gente pensar que a temática de hoje é violência, saúde mental e suicídio, né? A gente estava aqui discutindo, né, que sempre a gente faz um bastidores antes de vir para cá, né? O quanto a psicologia, né, a gente vê a luta de vocês, a gente vê a discussão de vocês, né? Eu acompanho, eu sou aluna de vocês, mas ainda o quanto essa discussão, violências e saúde mental ainda não há conexão, né? Parece que violência é algo que está ali, e a saúde mental é o que está aqui. Eu queria que vocês pudessem trazer um pouquinho, né, desse olhar da psicologia, que sempre teve muito presa, né, à psicopatologia, a patologizar o processo, né, do sujeito dentro de um contexto social, né, de individualizar a dor dele, né, de distanciar ele desse contexto, de distanciar ele de um histórico de vida, né, acompanhado, né, que Josélia até gosta muito de trabalhar os traumas, né, as coisas que vão acometendo a vida deles, né, aquelas que ele não, que se deram nas relações mais próximas e dentro do contexto social que ele vive. Então, assim, como é que vocês poderiam estar discutindo, assim, que lugar hoje a psicologia está olhando, né, para essa relação entre violência e saúde mental? Eu fiquei pensando aqui, a semana passada teve o lançamento de um livro, né? Traumas da face, violência intrafamiliar. E aí eu escrevi um capítulo que falava de violência e saúde, uma conjunção que não é para estar junto, né? Não é uma conjunção isso, violência e saúde. Isso. Né? É discrepante, né? A gente começar a pensar nisso e pensar na saúde mental Pensar por isso na aí. violência, a violência na saúde. Isso, né? Então,
mas a gente sabe que existe violência, né, no nosso cotidiano e em todos esses Uhum. contextos que a gente tá inserido. Então, eu acho que assim, como é que a saúde, né, a saúde pública e a saúde, né, mental pode começar a olhar para esse fenômeno da violência, Perfeito. né? E não a gente fazer essa conjunção, porque aí parece que a gente bota as duas no Uhum. mesmo patamar, né? Sim, sim. E faz parte, né, a leitura. Eu estou entendendo o que você está trazendo, de que, assim, a gente precisa inserir essa discussão, né, de formas que elas dialoguem no sentido de ter conexões e relações, é isso, Sim. mas que a gente não esqueça que são áreas independentes. Sim, elas. Porque Eu queria entender um não é pouco porque mais o a que você está saúde provocando. implica em cuidado e Sim, não em violência, né? sim, Então, se sim, a gente vai sim. cuidar, como é que a gente vai produzir ou reproduzir violências em espaços de De Ah, saúde? tá, saúde. entendi. Porque quando você Uhum. traz do seu capítulo, você está falando também desse outro lugar, dessa prestação de serviço nos espaços públicos, né? Isso. E não Uhum. essa discussão inicial que me veio, né, quando que Josélia que me provocou para esse tema desde o início, né, de trazer a violência e a saúde mental. Ela falou: vamos discutir sobre isso. Fala com as meninas, acho que elas têm tudo a ver com essa temática, né, para poder trazer aqui para construir. E faz muito sentido, né? A gente está falando de um serviço Isso. que às vezes é prestado com violência, né? E a Uhum. gente precisa cuidar das pessoas que estão sendo acometidas e estão adoecendo devido à violência. Então, assim, é um lugar bem delicado, né? Isso. Eu acho que a questão das violências, eu gosto de dizer assim, porque violência no trânsito, violência na família, violência racial, violência alimentar, violência, enfim, todas essas violências, elas são, de alguma forma, quase que atravessadas no cotidiano da nossa vida, sem que a gente nem perceba, né, que em algum momento você sofreu um abuso. Há abusos que são explícitos, né? Mas há abusos que são tão sutis que a pessoa ainda não se deu conta que está vivendo violências e abusos na sua vida cotidiana, seja Uhum. no ambiente do trabalho, seja no ambiente da família, na vida conjugal, enfim. Então, é um tema delicadíssimo, eu digo sempre que é muito delicado e muito, muito complexo, e Sim. que é muito importante que a gente esteja falando sobre isso para despertar até que eu nunca pensei que isso era uma violência, né? Porque passou ao largo a violência patrimonial. Nossa, ninguém nunca Isso. pensou que aquilo era uma E, violência, né? e isso nos leva à formação, né? Então, assim, como profissionais da área de saúde estão se formando, que eles reproduzem, né, A as violência. situações de violência, ou reproduzem violências no tratamento e no acolhimento dos usuários de serviço de saúde. Então, eu acho que a gente também tem que pensar a formação que ainda não está sendo suficiente, em parte, para fazer com que essas pessoas percebam essas violências que você traz como são sutis e que às vezes quem sente ou quem vivencia a violência não consegue traduzir como violência, assim como quem impetra a violência não, às vezes não sabe que está sendo violento com aquelas pessoas, né? Que está Perfeito. ultrapassando esse Isso. limite. Perfeito, Jesus, quando Isso. você traz que a pessoa que faz, que tem uma atitude violenta, ela às vezes nem se dá conta de que está sendo violenta, é uma pessoa abusiva. Uhum. Não Isso. é isso? Isso é de uma importância grande para a sociedade, porque a gente tem muito um discurso aqui, um discurso ali, parece que são caixinhas e não são caixinhas. Não. Nós somos seres relacionais, então estamos o tempo todo nos relacionando com diversas pessoas e diversas situações, e a gente não percebe, e às vezes até sim, que há um jogo de poder, que há uma imposição sobre os mais vulneráveis,
E aí isso traz naturalmente um sofrimento que, na minha opinião, cabe muito a nós esse cuidado. E na hora de falar de violência, eu ficava. Aí a pessoa perguntando, eu fazia, meu Deus do céu, mas foi bom, porque depois eu falei sobre juventudes e juventudes pobres, e também foi Era muito no bom. momento de implantação do CREAS. Do CREAS, né? Que é o Centro de Sim, do Referência CREAS. Especializada. Eu tava lá Isso. implantando com o Sueli na hora da entrevista. Eu não sei, travou, o Ziriguidum deu lá e, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Parecia que eu não tinha feito nada na minha vida, né? As loucuras. Mas tem uma coisa bem legal, Su, que eu lembro muito, assim, quando você trouxe essa provocação e eu fiquei ali e fui lembrando nas nossas conversas, né? O quanto, às vezes, o serviço, né, dentro dessa proposta, ele revitimiza Sim. a vítima que chega, né? Que é o que você traz muito, né? Uhum. Quando a gente olha para esse cuidado, para essa prestação de serviço, né? E o quanto às vezes nós, né? E aí eu vou falar muito da área mesmo de saúde mental, psicólogos, psicólogas, né? O quanto às vezes a gente, por não estar apropriado, né? A gente revitimiza, né? A vítima, Isso. né? Ela chega numa situação, né? Que ela precisa de colo e de direcionamentos, e a gente tá ali ainda. Ela é colocada novamente numa outra situação. Até quando ela tem que fazer recontos e recontos e recontos da história, da situação, né? Mas, assim, isso tudo foi me fazendo pensar de que muitas vezes a gente talvez precise ficar mais atenta, enquanto profissionais de psicologia, a essa violência cotidiana, sabe? Porque a gente a gente tem que fazer sim, e olhar para as violências institucionais, para as violências estruturais, para tudo isso que compõe esse universo, mas essa violência cotidiana, ela não é pontual. Eu me lembrei agora de Grada Quilomba, quando ela fala do racismo cotidiano, né? E ela diz assim, ele não é pontual, entendeu? É algo que você vive cotidianamente. E às vezes, porque está tão nesse cotidianamente, a gente fica vivendo como se fosse, faz parte do viver, mas não faz parte do viver. É a naturalização. É a naturalização, né? Então, assim, aí banaliza. Isso. Né? Aí banaliza. E aí, por isso que a revitimização também vai acontecendo a cada passo que vai se dando. E aí a gente vê nessa discussão, né, que no final a pessoa que está sendo revitimizada, ela ainda é colocada no lugar de incoerente, desproporcional, né, de Raivosa. ou até mesmo um problema de saúde mental, é uma louca, né? Louca. Por quê? Porque ela tá ali se defendendo dentro de uma situação. E a gente volta para o início, a história, né? Quer dizer, a história. Existe uma história que começa para muitas pessoas diante de muitos desses aspectos, mas muitas delas são violências que vêm desde o nascimento, desde quando a pessoa nasce até aquele momento. Não é só aquele fato que gerou uma ação, mas existe um acúmulo vivido. E isso é, sabe, desesperador muitas vezes e chega ao ponto das explosões. Então, essa coisa da loucura é também vista loucura porque as pessoas estão pegando só o fato, a ação, né, no momento da explosão, mas não conhecem a história. Não estão acompanhando E a depois- exaustão, a luta, A exaustão, né? a luta, E o depois tem conflito uma contínuo. questão que é chama mais atenção, é que quando a gente fala da loucura, então uma pessoa num ambiente familiar ou institucional, não importa, ela é colocada nesse lugar do desajuste, da loucura, e ela assume isso no seu sofrimento e Isso, vem uma questão aí, a culpa deve ser minha. isso. E aí, como eu também estudo trauma, no trauma, a criança, ela fez alguma coisa que mamãe não gostou, a culpa é dela. Uhum. Mas pode ser que mamãe estivesse irritada, pode ser que mamãe não tivesse, seja lá. Mas para a criança, para a compreensão da criança, uma cara feia, ou um castigo, ou coisas mais violentas, para a criança a coisa se inverte no sentido de a culpa é minha. Então essa autoestima ela já vai começando a ser muito afetada por impressões distorcidas. Sim. Que a criança tira suas conclusões. Eu acho que a história não pode ser abandonada, porque pode ser uma história desde o nascimento, pode ser uma história transgeracional.
Sim. Também. Uma repetição de uma repetição e E- um modo de estar no mundo de forma completamente desatualizada, vamos Sim, dizer assim, no isso. ponto de vista É, gestáltico. escutando vocês, eu fiquei pensando aqui, né? O quanto talvez a gente ainda precise caminhar para desconstruções, né? É, porque, por exemplo, a gente fala de saúde mental, né? E a gente muitas vezes pensa no transtorno. E cadê a saúde mental? Uhum. Né? Então, se a gente está falando de saúde mental, né? Como é que por que que a gente não está pensando em promoção à saúde, né? Em ações de cuidado, né? De promoção, né? Em vez de estar pensando ou estigmatizando determinadas atitudes, situações, né? Cotidianas, como sendo transtorno, loucura, Uhum. né? Então, assim, e isso tudo é um processo que a gente vai vivendo, né? E que não é fácil, porque as marcas, né? Tanto marcas existenciais que nós carregamos, e tanto as marcas sociais, históricas, políticas, isso sem nenhuma hierarquia aqui, sem nenhuma, Sim. né? Vai reverberando, né? No nosso modo de ser. Eu Sueli, agora eu lembrei de uma narrativa que quando você falou isso, eu lembrei. Uma pessoa me disse: Olha, todo mundo aqui na minha casa pode bater uma porta, mas se eu bater, eu vou ser internada. Uhum. Nossa, isso é, né? É Doído, grande né? demais, é É. grande demais, porque alguém nessa família, eu acho que o contexto familiar, ele precisa ser muito trabalhado quando a gente fala de cuidar da saúde, é cuidar primeiríssimo de uma sociedade que é adoecida. E aí, quando essa pessoa é colocada dentro da sua própria família, nesse lugar, que todo mundo pode bater uma porta, mas se eu bato uma porta, eu sou a louca dessa casa, Uhum. então como vamos desconstruir tudo isso? Isso. E aí pedimos muita paciência para desconstruir e essa pessoa poder dar o passo e se retirar desse lugar que ela foi colocada. Porque todo mundo aqui é normal. O anormal é você. Uhum. Então, como é que se sustenta isso? Uhum. E tem uma coisa assim que você passando, eu tô lembrando, Jesus, queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa pesquisa, sobre a construção das adolescentes com a autoimagem. Eu não sei se você lembra, a gente discutiu isso faz um tempo. Te coloquei na saia justa, né? Porque tu faz tanta pesquisa. Não, é porque Mas, a memória é fraca também. mas aí, assim, eu lembro de que a gente fez um trabalho para ver como as adolescentes negras se viam, né? Como elas A construíam a autoimagem. sua autoimagem. Porque aí quando Uhum. Josélia fala das dores, né, que são transgeracionais, aí Sueli diz, não tem aqui hierarquia, né? Vai ter marcador político, marcador social. E eu lembrei o quantas vezes as adolescentes, né, com ainda, graças a Deus, eu digo graças a Deus, pelo tempo que a gente tá junto discutindo sobre isso pra cá, a gente vê muito mais empoderamento desse Sim. cabelo, né, Sim. dessa forma de poder ser quem se é, mas isso fica uma cicatriz muito grande, né, de estar ali nesse processo, né, que antes passava sutil, mas graças a Deus hoje a gente não deixa, ou graças a Jesus, graças a Sueli, ou graças a Josélia, A Vládia. A Vládia. a gente não deixa mais isso passar, né, de forma assim, o quanto isso gera e ainda gera muito sofrimento, né, nesse processo e vai criando sim cicatrizes que não é isso que chega às vezes num processo talvez de forma tão nítida, mas hoje a gente não deixa isso passar, que são essas dores, tantos, né, Uhum. desse... E é interessante, eu não sei se você lembra em que ano foi, mas eu lembro que já tem um tempo, e quando você pontua isso do tempo, né, de lá para cá, muita coisa mudou, mas ainda tem muita coisa para mudar, né? Sim. Mas a gente tem que entender essa mudança. Então, naquele momento, por exemplo, você toca na questão do cabelo, que é uma marca muito importante, principalmente para as meninas, para as jovens, as adolescentes negras, porque elas estão num momento de investimento nas relações. E a aparência, né, a aparência física, ela tem um peso nesse momento, né, de se relacionar com meninos ou com meninas. E o cabelo era sempre um ponto muito forte, né? Então, hoje a gente vê muita gente transicionar, sair do cabelo alisado para o cabelo crespo, de uma forma muito mais leve. Mas eu lembro que quando eu fiz a transição, foi extremamente sofrida. Então, na década de
80, né? 79, 80, foi quando eu fiz a minha transição e aquilo foi assim desesperador. A sensação do corte do cabelo Sim, alisado para deixar o crespo sair, eu sentia aqui no corpo cada tesourada que a cabeleireira dava. Então, era tão difícil, principalmente o depois. Como é que eu vou olhar para as pessoas? Como é que eu vou me uhum, mostrar para as pessoas? E a E minha hoje, identidade, né? né? Por isso que eu E lembrei da violência do hoje, a cotidiano. mudança, é, quando a gente vê as meninas que deixam seus blacks Ah, cada vez mais imensos e, né, como quem carrega uma coroa na cabeça, imponente, sabendo que aqui e ali vão olhar de forma estranha e tal, mas existe um outro movimento porque ele também é coletivo. Então, isso, quanto mais meninas fazem isso, tem esse lugar e as representações também, né? A gente sim. tem muitas representações muitas, na mídia e tudo mais, isso vai dando uma força totalmente diferente. Então a gente teve uma mudança significativa, mas aí as pessoas ainda comprometem às vezes no contrato de trabalho, pedindo para essas pessoas cortarem seus cortar, cabelos, principalmente os homens, Sim. né? As meninas para aprender e os homens têm que raspar o cabelo porque ele não pode ter um cabelo black, tem que cortar baixinho. E eles são oprimidos nessa área para conseguir os seus empregos. Isso, e aí eu fiquei pensando, É, eu trouxe essa discussão justamente pensando, né, na violência cotidiana. Porque Sim. eu lembro, eu estava recentemente, né, numa consulta aí na rua, e realmente a gente começa a desenvolver uma escuta clínica crítica que nada passa, né? Então, assim, um rapaz chegou com o cabelo black e a menina disse, tu tá fazendo que personagem? Eu disse, né? Sou eu mesmo, na A hora. minha própria Na pessoa. hora eu fiquei, meu Deus, é assim, eu tava entrando no consultório, sabe? sim, Que ia ser atendida. E eu escutei aquilo, eu fiz, eu não tô escutando isso não, né? E assim, elas falando de uma forma muito assim, como se aquilo não fosse violência. E sim, ele também estava muito bem, parecia assim, e respondeu como não sendo também violência. Assim, mas eu entendi que ele entendeu. Mas assim, ele disse, não, eu tenho que ensinar ela, essa sou eu, esse sou eu mesmo, eu posso ser isso. Então, o que eu estou trazendo é que quando a gente está trazendo as discussões de violências e violências cotidianas, e pensando na promoção de saúde mental, se a gente não dá espaço para que a gente possa ser quem a gente pode ser, né, a gente Sim. começa a criar situações de adoecimento é, e de não querer existir, porque a gente é aniquilado socialmente uhum, sem nem a gente dizer que queria ser, isso, né? isso, eu vejo que essas discussões, Jesus falou sobre o coletivo, você está falando sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre o assunto para as pessoas que não são psicólogos, nem psiquiatras, nem estudiosos no assunto, quanto mais a gente abre o debate coletivo, mais nós podemos obter resultados a partir dessa fala que os outros que nos escutam podem se identificar. uhum, Isso é de uma importância grande, porque não se trata de nada individual, isso, não é? Trata-se de um existir que abrange toda uma sociedade, vamos falar da nossa sociedade, uma sociedade vertical. E tudo que é vertical, né, tende a fazer um movimento para que a gente possa sobreviver a essas Uhum. dores, não é? uhum, isso, e porque a gente se distanciou cada vez mais, né, e aí fala aqui, né, com esse encobrimento do Brasil, a gente se distanciou cada vez mais Uhum. da nossa ancestralidade, né, essa verticalidade, ela vem por um pensamento da colonialidade, Sim, Uhum. né, sim. e aí a gente vai cada vez mais Sendo tendo um roubado, né? modelo que não é nosso, e a Uhum. gente fica querendo ser aquilo que a gente não é, mas a gente não pode esquecer, que é o que eu sinto na fala da gente aqui, né, de vocês, de que não é só, né, essa questão do coletivo, ela é fundamental, né, ela é essencial, né, para que a gente crie alguma alternativa de luta, né, para a gente crie alguma Estruturante. alternativa de Isso. resistência, né, para que a gente e aí a gente está vendo isso, por exemplo, quando hoje eu vejo que eh, os movimentos sociais, as comunidades tradicionais, né, o quanto eles têm contribuído, né,
para que a gente se aproprie de quem a gente é como brasileiro, Uhum. como, né, assim, Uhum. e aí como é que a gente vai imprimir esse movimento de lidar com essas violências, né? Com essas violências, porque a gente está vendo aí, por exemplo, quando a gente pensa nas ruralidades, são outras formas também de violências Uhum. que são vividas. Sim. Quando a E gente essas está são bem silenciadas, né? isso. E quando a gente está vendo a invasão hoje, né? Porque hoje eles estão sendo colonizados, estão sendo invadidos por alguns projetos de desenvolvimento, né? Em nome do desenvolvimento, como diz Nego Bispo, né? Uhum. Não vamos para o desenvolvimento, vamos para o envolvimento, né? Então, mas não se envolve com essas lutas, não se envolve com a vida, né, das ruralidades, mas com o desenvolvimento das urbanidades. E Sim. aí é a urbanidade adentrando aquele campo, né, de forma violenta, de forma destrutiva, do mesmo jeito que os europeus chegaram aqui, Uhum. invadindo as De cima, terras, né? né, De cima para de cima baixo. para baixo, Uhum. E né? eu lembro você falando, né, de relato, né, da energia eólica, né, como chega às vezes nessas comunidades, né, com um Justamente. discurso muito sedutor, né, de que você vai ganhar tanto durante esse período, só que isso tem acompanhado essa comunidade e tem visto o quanto é adoecedor, né? Você Isso, o tem sofrimento, né, vem sendo causado, porque, e como também quando chega a transposição do Rio São Francisco, porque todo mundo fala só que vai ter água, mas você vai em Sertânia, né? Sertânia tinha o Rio Mochotó, que hoje não tem mais, e eles não têm água, né? E a água não chegou para eles, passou o canal, mas a água não chegou. Então, o que é que a gente está falando aí? A gente está falando também de um racismo ambiental. Uhum. Para quem é? Onde é que chegam essas torres, né? De usinas eólicas, essas transposições? Chegam em territórios das ruralidades, né? E aí, esses territórios, aí vem desapropriação. Você já pensou o que é você sair da sua terra, Uhum. né? E ser jogado para fora disso, Uhum. né? Essa violência tão grande. E aí vem todos os adoecimentos que a gente tem visto a população frequentando cada vez mais psiquiatra, médico, Uhum. psicólogos, assim, por esse motivo. Então, o desenvolvimento ele vem numa linha de não se preocupar com essas histórias, com essas pessoas, com essas vidas e com esses territórios. Então, eu acho que o mote do desenvolvimento é esse, né, para as pessoas, mas olha, vai melhorar a vida de quem? Porque quem está ali, a vida vai piorar, porque são perdas significativas, né? Então, a gente já sabe de grandes edificações, de grandes construções que a gente vê tanto na questão urbana como em outras áreas, que aí sim, tira as pessoas daquele lugar onde elas viviam da pesca, onde elas viviam a subsistência familiar, a história de família, a família ali vivendo daquele lugar, daquele fruto que a natureza dá para as pessoas viverem, e tiram elas e colocam distante de uma situação completamente adversa, onde elas não vão mais reproduzir aquela prática, onde vai ser interrompida uma vivência, e o sofrimento do relato dessas pessoas é uma coisa absurda. E a perda do sentido de vida nisso Totalmente. fica muito nítida, né? Tipo, Isso. você rouba de mim o que eu tinha, o que me dizia que eu isso. era, né? Tipo assim, porque não é O que eu só. me reconhecia, né? O que eu me reconhecia. E agora eu não tenho mais. Não tem mais. E E às vezes, agora? e às vezes são coisas tão simples, né? Assim, muito simples, que é simples, mas são violências cotidianas, né? Mas eu lembro de quando, né, bem mais nova, ir pra praia, Porto, que todo mundo conhece, Porto de Galinhas, e era assim, era outra praia, era outra relação que eu existia com aquele ambiente. Outra. Eu lembro de ter passado um tempinho sem. E assim, sabe, não tinha essa mesa. Quando você voltou um ano depois, tinha aquela mesa, assim, de um jeito muito rápido, que não deu tempo a simular. E eu fiquei naquela época, né? Lógico, eu tô falando de lugar de privilégio, eu tô falando de uma praia super requisitada, das mais procuradas. Não é sobre isso, mas é sobre o sentimento
de Isso. chegar e não poder andar mais na praia de sandália Ou rasteira. seja, quem é favorecido com essa mudança? Isso. E aí, assim, eu lembro de ter perdido, de não poder andar Uhum. mais de sandália e nem de cabelo, do jeito que eu quisesse. Sair da praia, tava lá com meu cabelo, não, tava todo mundo de salto, todo mundo de... Eu fiquei pensando isso, foi um impacto muito grande na minha juventude. E eu fico, fala juventude é estranho, minha gente. Tempo passa, Vlada. E aí, mas aí pensar nisso em proporções, em violências muito maiores, né? E claro que talvez ali pro meu circuito, para aquele grupinho, era assim, olha, como tudo tá lindo. E eu sentia que algo estava sendo roubado daquela população. Porque você chegava, tinha uma única televisão para a Pra todo comunidade, todo mundo mundo ver dividia, junto. todo mundo sabia quem era. E de repente ali não tinha mais televisão, talvez suas barraquinhas foram roubadas dos lugares, né? Te levaram para outro lugar que você não tem acesso. De repente eu que sou empresária cheguei para montar o meu restaurante, que não era o restaurante que era Aí para, eu, aí eu fico né? pensando, que diferença faz, né, daquele modelo de higienização, né? Uhum. Verdade. Eu Isso. agora me lembrei de uma cena que era assim, havia uma feira de produtos orgânicos em determinado espaço, e onde havia um fluxo, todo mundo passava por ali, inclusive eu, né? Todos nós Uhum. passávamos por ali e tinha aquela feirinha de orgânico. Um belo dia, essa feirinha saiu deste lugar de passagem e foi Sim. colocada num lugar de exclusão. Uhum. Agora, quem quisesse comprar os produtos orgânicos, se deslocasse Uhum. para outro Para outro lugar. lugar. Isso é de arrepiar, porque é tão simples, é tão sutil, é tão uma Isso, é coisa muito que Tá sutil. ninguém vai atrapalhando. reparar. A feirinha não está ali, vá Uhum. ali e compre. É, Mas Uhum. aqui, sabe, isso. é bem chocante. E aí eu fico pensando assim, a gente tá falando de lugares de privilégio sempre. Isso aí fica muito Uhum. nítido, né? E a gente se sente roubado, Mas tu entende que né? é E assim, você tira esse lugar de pertencimento, de possibilidade Uhum. de estar no coletivo, Sim. de estar ali compartilhando com os outros, e você é ali excluído. E nessa exclusão, aí a gente vai ver as repercussões, os desdobramentos disso tudo Uhum. em cada pessoa, né? Em cada grupo, enfim. É o sentido da higienização, né? Da limpeza Isso. urbana, das limpezas sociais. Excluir, tirar aquele que está incomodando, que não é o ideal para estar, ou por alguém definido como não sendo adequado para estar naquele lugar, e tem que ser afastado. É isso, higienizar, limpar. Isso. Que aí vai só mudando de de formato, configuração, mas né? a ideologia é a É a mesma, mesma, né? A né? ideologia é a E, mesma. e isso, né? E aí não fica. Pode parecer assustador, né? Eu tô falando desse lugar de classe média aí, né? Mas faz do sentido. Não quero dizer assim que a gente vai desde daqui, né? De aniquilar realmente a sua história e aniquilar o seu sentido. Quando você chega naquele ambiente, as relações já não se estabelecem mais da mesma forma, E precisamos também né? pensar no que seguir, qual é a intenção de quem promove, porque Uhum. parece que é uma boa intenção, Então, porque eu acolho, né? é, Em determinado momento, aqui não está muito bom, é melhor ficar em outro lugar. Isso. Então, essa intenção de agregar e ao mesmo tempo de excluir, que isso é muito ambivalente e é muito Violento. incompreensível e violento. Mas incompreensível, porque assim, ai, que bom, agora eu tenho esse espaço. Não, não tem mais não. E por aí vai, né? Toda Isso. a questão a de chamada boa moradia, intenção para quem, né? A gente a vai boa entender intenção. Parece uma uhum, boa intenção. para quem. Para quem, né? Parece a olhos de quem, né? Uhum, E aí a gente vai vendo, assim, nessa questão da violência, né? Que não dá para a gente pensar em violência como algo interno a alguém. uhum, E o quanto ela é multifatorial, né? O quanto ela se constitui por diversos aspectos que a gente precisa estar atento, quem quiser, né? Olhar para esse fenômeno e lidar no sentido profissional, no sentido de cuidado nas amizades, no cuidados familiares, precisa sair desse lugar de que alguém é O que comete, né? isso, A né? única A pessoa. violência está
em fulano, em fulano. fulana. Uhum. Não, a violência, ela está se manifestando e ela está sendo constituída por todos esses aspectos Uhum. que está nesse cotidiano da gente e que é histórico e Histórico. que, assim, que vem em nossa formação, mas que a gente vai poder encontrar um caminho de desconstruir. Eu acredito ainda nisso, Sim, entendeu? Mas para isso, a gente precisa quebrar esse pensamento colonizador que a gente tem. sim. Uhum. E isso é muito importante, assim. Eu acho que a maior experiência que eu tive de estudo mesmo foi o meu mestrado, né? Quando eu decidi discutir sobre juventudes e juventudes pobres, Uhum. Sim. né? E como eu ficava inquieta, porque eu não tinha como estudar a juventude pobre, né? Eu lembro a gente lá no Centro da Juventude, aí, Uhum. assim, depois passei para outro espaço, 200 jovens, e todos você olhava e eram tratados como se tivesse algum tipo de transtorno. Eu disse, eu só posso Sim. ser a louca da história, né? Porque como é que 200 meninos tá ruim da cabeça e eu tô boa, assim, né? Eu brincava com aquilo, mas aquilo me levou a querer estudar sobre esse tema. E o quanto eu vi, né, naquele momento ainda bem verdinha ali, o quanto os livros da psicologia não tinha nada. Tudo que foi construído naquela época. Eu lembro, naquela época, ele foi o meu primeiro texto sobre juventudes pobres na Federal. O primeiro texto foi o meu. E Uhum. pensem que ainda foi um texto que precisava ralar muito, viu? Eu tenho orgulho dele, mas eu sei Sim. que foi ali só o comecinho. E dentro daquela discussão, tudo que eu tinha que trazer, eu só conseguia buscar na sociologia. Isso. E de professores que me provocavam. Porque dentro da psicologia não tinha nada. E tudo que eu vinha era muito colonial, né? Isso. Tipo, tudo era. Quem se comporta assim é assim e totalmente descontextualizado. Uhum. Então, eu não poderia entrar dentro de um processo de intervenção como psicólogo e reproduzir uma violência de querer que aqueles jovens do Centro de Juventude, né, fossem todos problemáticos e eu, a psicóloga que estava ali para curar todo mundo, né? Uhum. E aí aquilo começou a provocar porque o contexto era diferente, o olhar da vida que ele tinha sobre a vida era diferente do meu. Então, quantas coisas dali possibilitaram, né, olhar para o que é saúde mental, olhar o que é sofrimento, olhar o que é constituição de sujeito, né, o que é violência para mim, né? Foram tantas descobertas, foram tantas aberturas, né, para uma menina lá de classe média, verdinha, saindo da psicologia, querendo mudar o mundo. Uhum. Foi tipo assim, eu não acredito. Ninguém nunca me contou isso, né? Então, é sair do genérico para o específico. Isso. Só que para você sair do genérico, você tem que se permitir entrar em contato com isso que é específico. Quem é essa pessoa? Qual a história de vida dela? Qual o contexto, né? Qual o lugar social que essa pessoa ocupa? E aí eu acho que eu acho que em cima do que Sueli estava falando, né, dessa coisa que vai construindo, né, as relações, né, as situações de violência, tem algo que a gente precisa entender que é na ação e no grupo também que fica compactuando com a ação. A ação, alguém age, que aí é identificado no sujeito, mas tem um entorno que naturaliza ou que aceita ou que permite a violência e não contesta. Então, Uhum. existe para além, né, da pessoa que é vista, né, no especial como louca, né, porque ela está saindo daquele geral, mas aí o grupo, o entorno, os profissionais, eles também permite, autoriza. Autorizam. E na pesquisa ficou muito nítido isso. A autorização e o compartilhamento de todas aquelas ideias Isso. estereotipadas sobre o que eram jovens e jovens pobres Eu adoro essa dentro, sua pesquisa porque dentro disso, ela né? provoca isso. E aí eu fazia assim, gente, vocês pensam isso mesmo? Eu também penso, né? Assim, a gente tá aí nessa construção ainda, e eu tenho certeza que se eu reaplicar essa pesquisa hoje, Uhum. Sim. E aí, ainda vai ter uns resultados muito parecidos. quando você traz sua pesquisa, eu me lembrei do início daqui da nossa conversa, quando Jesus falou da formação, né? E aí me vem uma inquietação que me persegue já há algum tempo, de que é assim. E aí você fala, né? Eu não encontrei na psicologia falando sobre jovens pobres, né? Naquela época, Adolescentes, não. jovens. Eu tive que ir Na buscar na sociologia. sociologia. E aí, assim, o quanto a gente precisa ter cuidado com essa formação, né?
porque assim, ela pode estar sendo um caminho de reprodução para essa violência, Isso. de não conseguir olhar, né, com cuidado e olhar com responsabilidade para essa realidade que é tão brasileira. Isso ali, perfeito. É isso mesmo. É preciso ter aquilo que faltou, né, na sua pesquisa, que foram os dados de possibilidades de estudos, né, tendo como fonte essa especificidade, né, de adolescentes, mulheres, crianças que vivem em contextos diversos e como isso afeta a vida dessas pessoas. Se a gente não tem essa sensibilidade, a gente vai reproduzir um modelo que é violento para essas pessoas, porque vão encaixar essas pessoas no lugar que elas não cabem, Isso. né? Tem que encaixar nesse lugar, elas não cabem. E, infelizmente, a gente ainda tem isso. A gente tem estudos que são importantes, que foram importantes e são importantes, mas muitas vezes eles não ampliam ou não trazem essa ampliação na formação para chegar a esse lugar. E aí esse profissional chega na ponta, ele vai olhar para aquela pessoa, aquela demanda e vai tentar encaixar ela naquele lugar que ela conhece. Ela não conheceu outro lugar e ela vai ser violenta. E aí volta para o início, né? Isso. Da saúde, as práticas de saúde se tornando violenta para as pessoas. E aí eu fico pensando, né, Josélia, é tanto sofrimento que é gerado por esses marcadores, né, todos esses marcadores, e que acaba chegando às vezes ao suicídio, né, que você fala que é o maior ato, né, de... Não podemos distanciar o suicídio, né, da violência. O suicídio é um ato de violência contra a própria pessoa. E ainda autores ainda dizem assim, quem mata quem quando alguém se mata, não é? Eu Porque a gente gosto. Que aí você tira do sujeito a coisa de que ele tá ali tem sozinho, todo né? um contexto e o suicídio, ele é a segunda causa de morte no mundo. No Brasil, ocupamos o 8º lugar. E essas estatísticas ainda tem alguma coisa ali que não apareceu, não é? Como o uso e o abuso de drogas, de álcool. E eu trabalhei, por exemplo, na unidade de queimados, então o paciente morreu vítima de queimadura, mas foi tentativa e suicídio completo por fogo. Então, na estatística, entrou que foi queimadura. Então, os índices da estatística por suicídio, eles ainda são duvidosos, porque Subnotificação, né? subnotificados, porque muitas coisas entram ali e não é considerado mesmo suicídio. Então, o suicídio é um problema de saúde pública, nós precisamos cuidar disso, e hoje a gente não coloca como causa e efeito os transtornos mentais. Transtornos significa mais um fator agravante para todos esses outros. E aí a gente traz toda uma história de vida, todo um contexto de vida no social, no familiar, e como essa pessoa percebeu e como ela sentiu, até chegar uma violência maior contra si, que é o suicídio. Sim, sim. E você quer falar? Eu fiquei pensando nos diversos públicos, né, de sofrimento, né, de violências diversas, e a gente tem aí pessoas que são não aceitas pela família por sua orientação sexual ou por uma construção de gênero, e que isso não é só, ou não é só isso, né? Mas existe todo um conjunto de perdas de vínculos, abandono, situações de vulnerabilidade extrema que essas pessoas são colocadas, além de toda um preconceito, né, social que incide sobre essa pessoa nos diversos espaços. E aí, às vezes, essas pessoas trazem, né, esse sentimento de que tá tudo tão ruim, tá tudo tão sofrido, que a morte é um alívio desse sofrimento, né? Também é uma forma de parar aquela dor, aquilo que faz sofrer tão intensamente. Eu lembro, né? Jesus, não sei se foi contigo, de alguém, né, que relatava que ia
discutindo essa questão de gênero, né? Enfim. E ela dizia assim, que até que eu saísse de casa para ir para o serviço pedir ajuda, eu já tinha passado por várias violências. Então, assim, eu nem ouso a querer, porque eu já tentei, estou mal, vou para o serviço, mas ali no caminho já passei por tanta situação de violência, né? Por eu estar passando e as pessoas, né, me apelidarem, me ridicularizarem, que quando eu chego no serviço eu já nem quero mais. Então, fica difícil até quando você vai perdendo sentido mesmo, né? Porque até quando você sai para pedir ajuda, no meio do caminho. Agora a gente precisa pensar que isso não é para todos, não é? O suicídio Sim. existe em todas as camadas socioeconômicas, Uhum. né? Todas as camadas a gente vai encontrar. Não tem privilégios, né? Suicídio Ela é democrática, é democrática, como democrática, disse. e a gente vai compreender que há um fator fundamental que é o da própria existência. O maior fator de risco é ser humano. O ser humano, né, é muito complexo e aí vem todas essas particularidades. E quando a gente fala de suicídio e de como esse tema é tão atravessado e tão pouco discutido na nossa sociedade, porque o primeiro estigma e o primeiro tabu é a morte. A gente já nem fala sobre a morte, imagine se a gente vai falar sobre a morte voluntária, a morte escolhida, decidida por uma pessoa. Então, falar sobre suicídio é muito delicado, exatamente porque o estigma maior é da morte, é da finitude, é da nossa condição trágica. E aí entram todas as outras particularidades que pode fazer com que uma pessoa decida por fim a sua própria vida. Mas é como você disse, assim, que É. quando ela vai, ela ali representa, ela tá se matando ou tá representando. Você falou alguma coisa, assim, que me trouxe, tirou dela, sabe? Trouxe o contexto, assim. Tá matando quem? Tá matando, Tá matando quem, quem? Isso, né? Isso isso. ficou muito forte pra mim, porque aí a gente isso. vai, volta, mas ela não tá Sim. sozinha morrendo, Isso, né? isso. Ela concretiza algo ali que eu não vou saber nomear, né? Cada, como você diz, né? Mas é algo ali que eu acho que talvez você já trouxe, Jesus estava trazendo, Sueli, porque no final tem algum convite, parece que ultrapassa, né? Que é justamente aquela tentativa que a gente está fazendo de não individualizar esse sofrimento, Sim, sim. né? De ser esse sofrimento contextual, né? Que arrasta, né? Todas as motivações, vamos dizer assim, como você diz. Alguém pode dizer, de tanto sofrer, eu não quero mais viver, não é? Então, arrasta tanto sofrimento. Isso ali ainda há pouco falou sobre resistência. E aí eu trago resistência e resiliência, porque é preciso ter Isso. muita força para suportar. E só, assim, o fim desse sofrimento para essas pessoas não depende da pessoa. Ela não pode controlar o que vem de fora, que é esse comportamento violento por conta do preconceito, por exemplo. Então, ela não tem como, né, parar isso. E às vezes é difícil construir um lugar confortável para viver com tantas violências sofridas. Sim. Então, tem esse lugar também que é importante a gente pensar. E aí, como a gente pensa num cuidado, né? Cuidar dessas Isso. pessoas. Isso, né? justo. Como E- podemos promover saúde, né? Isso. Para que essa pessoa possa suportar Uhum. os desafios. Isso. E aí os a gente fica desafios da nessa vida. coisa, né? De tanto suportar, como é que a gente vai ajudar esse povo aqui parar de fazer isso com ela, assim, né? A gente não tem esse poder, mas assim, que lugar difícil ela fica, né? Porque ela precisa dela e ao mesmo tempo... E o que a gente pode fazer aqui, pelo amor de Deus, assim, né? As agora, nossas responsabilidades, né? Cotidianamente, frequentemente, Isso. diariamente, vivendo aquela violência. Aquela violência. Eu lembro de um encontro com uma mulher quilombola e ela disse, né, assim, todo dia eu visto essa roupa para ir para a luta, né? Todo dia eu visto essa roupa para ir para a luta, né? Então, assim, não é, né, assim, não é uma não coisa é uma coisa qualquer. pontual, não é qualquer. E aí eu fico pensando, quando vocês falaram aí, é democrático. Eu acho que acontece em todas as É nesse esferas, sentido. Mas né? como Isso, mas acontece... assim, e os motivos e isso, tudo. porque assim, as condições de Isso. vida é muito diferente, né? Sim, sim. É muito Isso. singular, né? De cada um. E aí eu penso que o que vai
provocando, o que vai alimentando, retroalimentando toda essa caminhada de uma vivência, de uma experiência, de uma história com a violência, né? Não é equânime, Não. né? De forma alguma, é bem distinto, bem distinto. Agora, claro que a violência acontece em todas as camadas Uhum. sociais, o suicídio também, né? Todo Nesse sentido, ela se torna democrática, mas as coisas que a constituem, né? Nesse sentido não é que eu nada, não estou isenta de viver, isso, né? Eu não estou livre não de é nada viver. democrático em muitas Não, camadas, é não é. imposto, Isso. é vertical. E assim, por isso é multifacetado, Isso mesmo. porque é tão amplo, é tão complexo, não é? Quando você diz, eu estou vestindo aqui a sua A roupa. roupa, estou vestindo aqui, essa é resistência. Mas nem todas as pessoas conseguem essa estratégia Sim. de sobrevivência. E talvez seja a nossa tarefa cuidar daqueles mais vulneráveis, Uhum. procurando, não é, que essas pessoas possam encontrar o seu melhor lugar, apesar dessas dores. Tenho ouvido muito frequentemente nessa juventude, né, atual, nesse momento, uma recorrência na juventude negra dizendo: estou cansada, não aguento mais. É muito difícil todo dia ter que lutar para ser aceita. Uhum. Todo dia. E esse cansaço, ele é profundo, não é? E esse relato tem sido muito constante, sabe? Eu coloco com uma certa diferença de geração mesmo, porque na minha geração a gente sofria com racismo, eu digo na minha juventude, né? A gente Sim. sofria, mas existia um outro tempo, outra energia de ir para a rua, de ir para a luta, de, enfim, de Sim. enfrentar. Mas as pessoas hoje estão, sabe, se prostrando com muita frequência. Os relatos de juventude dizem: não aguento mais não, por diversas ordens. Eu ouço muito no grupo de pessoas negras, mas existem outros lugares de outras ordens, um cansaço em não conseguir mais enfrentar determinadas situações contínuas, constantes, ou seja, a existência, né? Eu vou puxar aqui para uma questão bem polêmica e atual, que é as redes sociais. Não é? Como é que eu vou lutar se ali se apresentam coisas tão maravilhosas que eu não Só vou a felicidade. Só a felicidade. Então, isso hoje tem sido um tema de muita discussão, porque não é? As pessoas dizem: todo mundo é tão feliz e eu não sou. Não é? Mas todo mundo não é feliz. Né? E que felicidade é essa que a gente busca? Então, é difícil, né? Sim, é difícil. E é isso, gente. Eu acho que quando a gente vai falando, né, as violências e trazendo a discussão sobre saúde, a prestação de serviço e o suicídio, né, pode acometer todas as classes sociais, né, mas de formas diferentes e com intensidades diferentes, né, de outras ordens, né? A gente parece que assim é algo que a gente construiu aqui nesse espaço, né? Que é a gente poder olhar essas diferenças, né? Vai haver o sofrimento, mas uma pessoa querer morrer porque de repente é gay e não é aceito, ou porque é um transexual e passa na rua e as pessoas não aceitam aquela transformação, é muito diferente de também uma mulher que está ali sofrendo violência de alguém que perdeu o emprego. Sim. Né? E que perdeu um status. Então, assim, são situações distintas, né? Que geram o sofrimento, que geram o aniquilamento, muitas vezes, ou é aniquilado ou se aniquila em nome desse aniquilamento que já foi feito, né? E o que a gente compreende é que é uma escalada. O grau de suportabilidade ele vai ficando quase que sem recursos. Quando se chega ao suicídio, é que, sabe, foi uma escalada de dificuldades e de frustrações, ou de amargura, ou seja lá, de decepções, que é melhor morrer do que sofrer. Então, essa é a questão. Vale a pena viver? Que vida é essa? Não é? Então, quando uma pessoa quer pôr fim à sua própria vida, a grande questão é se vale ou não a pena viver. Isso.
nem em determinadas circunstâncias, seja ali ou seja aqui, seja Sim. onde for, mas será que vale a pena? Porque a Será que existência, vale a pena esse modo de viver esse modo aqui, de viver, né? Uhum. Será que vale a pena esse modo de viver eu já aqui? ouvi pessoas dizendo, eu vou embora do Brasil. Sim, Sim, Uhum. mas eu vou, né? Eu vou com toda a minha história isso, e a minha amargura e vou ser imigrante. sim. Aí cria-se uma outra situação. Então, como é que a gente vai lidando com tudo isso? É preciso a gente compreender a morte, a finitude e o sofrimento, e a nossa condição trágica. Eu costumo dizer que é nascer e morrer um dia. Agora, se alguém quer antecipar esse dia, Sim. como é que nós vamos lidar com isso? E eu queria fazer um recorte importante também disso que você traz, que eu quero ir embora do Brasil para fugir do que aqui é tão duro e sofrido, mas também é um recorte de privilégio, né? Porque nem todo mundo pode ir É, embora do Brasil, ninguém pode nem sair da sua própria casa, às vezes, casa, né? De onde mora, do bairro, daquela região, não pode sair, né? E tem que ficar, Sim. tem que viver ali É um aprisionamento, né? E é bem delicado mesmo, a gente não pensa nesses temas, né? E eu fico pensando na nossa responsabilidade, né? Eu fico muito feliz que vocês estão lá nas universidades, né? Porque é aqui humildinho, eu diria, mas tem que ter aqui, né? Uhum. Senão a gente congela, né? A gente vai estar ali apagando incêndio, a gente vai estar ali. Que bom que existe esse cantinho, mas esse cantinho precisa existir em conjunto com esses outros cantinhos, né? Que são essa forma de trazer novas perspectivas, de olhar o mundo, de olhar, né, as violências, de poder denunciar. Por isso que é tão importante hoje em dia ter jovens, né? Veja, a problemática hoje dos jovens negros que você está trazendo de forma mais perto hoje, assim, esse cansaço, eu não aguento mais. Né? Antes a gente estava mais preocupado ainda de querer que ele pudesse usufruir da sua beleza, né? A gente ainda luta por isso, e eu me coloco nessa luta. Mas vai surgindo outras, mas como são importantes cada as lutas, né? sim. Talvez a gente só pare quando deixar de existir violência, por isso que fica difícil, né? Fica difícil a gente poder cuidar, só que a gente precisa cuidar. Acho importante esse cantinho, mas a gente precisa dessas pontas, assim. E talvez lá também, assim, a dificuldade é que quando eu penso que os serviços públicos, as nossas atuações enquanto psicólogas também, muitas vezes nessa questão da violência, é porque a gente não conseguiu ainda encontrar um caminho para a promoção à saúde. A gente fica no enfrentamento o tempo todo. E tá no enfrentamento o tempo todo é desgastante. Isso ali, você toca num ponto que é Perfeito. importantíssimo, porque a nossa história, vamos dizer assim, não é de cuidar da saúde, é de cuidar da doença. Justo. Eu me lembrei agora do hospital da Isso. restauração, Sim. onde eu trabalhei tanto tempo, e aí violência de toda ordem, Uhum. e chega ali. Isso. Pessoas adoecidas de toda maneira, e chega ali. E vamos cuidar e volte para o seu mundo. Isso. Volte para o seu mundo. Então, não tem solução Cura a isso. ferida, né? E Mas cada dia mais, e cada dia mais, porque nós não cuidamos da saúde. Então, eu fico arrepiada, porque ou a gente cuida da saúde, ou a gente vai estar enxugando Isso. gelo. isso, perfeito. E a ideia de saúde integral, então a gente tem que pensar em todo o universo, né, que compõe o sentido de saúde, né? Não só Lazer, isso, escola, não tem como. isso, moradia, Moradia. Segurança. segurança alimentar. Então tem um conjunto de questões que a prevenção, As se questões ela climáticas as questões aí. climáticas, ambientais, enfim. Se não cuidar disso, a gente está fazendo ainda uma meia boca do cuidado da saúde, porque isso é fundamental. Isso. Mas olha, gente, muito obrigada, né? Foi muito bom estar com vocês três, assim. Eu sempre aprendo muito, né? Me sinto extremamente provocada e aí eu volto às minhas raízes. E aí eu lembro da minha construção e às vezes algumas coisas vão nos distanciando daquilo que a gente já foi, né? Aquele caminho e ter esse momento assim com vocês me fez reconectar com a minha história, porque eu escolhi a psicologia, porque eu escolhi, né, tá nesse lugar. O construir, a Gestalt, tudo tem a ver com, pelo meu entendimento da visão de ser humano e de mundo, né? De que esse contextual, relacional, e de que a gente não pode esquecer as relações, né? Eu acho que é a coisa que mais me marca na minha trajetória profissional.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchauzinho.